Bem-vindo ao primeiro módulo do curso Marketing Digital, da Estratégia e Execução. Meu nome é Gustavo Marion, eu vou ser seu professor no módulo de Ecossistema Digital, Entendendo as Bases. E a gente tem 5 etapas para cumprir nesse módulo. E elas são: primeira etapa, lógica e algoritmos. Nessa etapa eu vou te explicar de uma forma bem técnica qual a parte tecnológica por trás do marketing digital, como que a gente entende de fato algoritmos, como que a gente escreve algoritmos mesmo para chegar até o nosso público-alvo, como que esse algoritmo entende comportamentos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Segunda fase, a gente vai estar falando sobre vocabulário. A gente precisa falar a mesma língua. Imagina que nesse módulo e nos próximos módulos do curso, você vai ouvir inúmeras terminologias, métricas, e a gente não vai ficar parando para explicar cada uma dessas métricas. Então, eu sugiro que você baixe o PDF que a gente está deixando aqui embaixo e também, se você não entendeu alguma métrica, alguma nomenclatura, volta o vídeo, que é muito importante que a gente esteja falando 100% a mesma língua, ok? Terceira fase, a gente vai falar de mecânicas de funcionamento. Como que acontece, de fato, a minha empresa, a minha marca, tentando encontrar um público-alvo dentro de diversos canais e como que ela paga por isso, quais dados eles vão consumir, e a gente vai dar um tempo bom para explicar como que esse ecossistema funciona mesmo. Quarta etapa, a gente vai falar um pouco sobre expertises necessárias. Expertises que a gente acredita que todo profissional de marketing digital tem que ter. Não estou te falando que você necessariamente precisa virar um expert disso. Você não precisa, em todas as disciplinas, você ser um expert. Só que você precisa saber que elas existem. Você precisa saber pelo menos o básico de cada uma delas, se você quer ter resultado em marketing digital, sendo um empreendedor, ou trabalhando em agência, ou trabalhando em algum veículo. É bem importante que você pelo menos saiba que existe. Então a gente vai passar por todos esses pontos. E a última etapa, quinta etapa, eu vou falar um pouco sobre marketing mix voltado para 2020. Eu sei que todo mundo já ouviu falar sobre 4Ps, a maioria quem é de marketing, empreendedorismo, só que apesar de ser um conceito antigo, se você entender exatamente tudo que está acontecendo, a evolução do marketing digital, entender growth hacking, tudo isso, você consegue utilizar essa estratégia dos 4Ps de uma forma muito mais inteligente e resiliente do que quando ele foi escrito, que ele foi escrito pensando num ecossistema que a gente não vive mais, que era um ecossistema offline, onde trabalhava com TV, outdoor, tudo isso, e hoje mudou porque a gente tem um ambiente novo. As pessoas continuam as mesmas, os gatilhos mentais continuam os mesmos, mas o ambiente mudou. Então eu vou te situar em relação aos 4Ps no novo ambiente. O mais importante na primeira etapa, que é o que eu realmente quero que você entenda e internalize, o que é um algoritmo. Um algoritmo, eu sei que muita gente, quando ouve essa palavra, já fica com medo, lembra às vezes de logaritmo da escola, matemática, e daí fala, putz, eu não gosto de matemática, eu não lembro do que é isso, e acaba fica com medo até de falar, pô, não quero entender de algoritmo. Só que algoritmo, na verdade, é algo muito simples. Algoritmo nada mais é do que uma lista de instruções bem definidas que tem que gerar algum resultado, uma lista de instruções para a máquina, né, para a máquina ler, que ela gera um resultado. Ou seja, você faz um algoritmo com qualquer coisa, uma lista de instruções para, por exemplo, para lavar a louça, que é o caso aqui, eu vou passar para vocês, também é um algoritmo. Imagina que se eu for falar, por exemplo, se eu criar um robô e esse robô vai lavar minha louça, eu vou ter que escrever exatamente assim. A única coisa que vai mudar é a linguagem que eu vou escolher. Você pode escolher, eu quero escrever em Python, eu quero escrever em PHP, eu quero escrever em Node. Você pode escolher a linguagem que você quiser, mas no fim das contas, você sempre tem a mesma lógica. O algoritmo e lógica de programação, até tem inúmeros cursos bem legais na internet que eu indico muito. Então, é bem importante que você entenda que para conversar com a máquina, para procurar o seu usuário, que você vai ter que estar conversando ou com o Facebook Ads, ou com o Google Ads, ou qualquer plataforma de compra de mídia, você precisa entender que você vai escrever uma lista de instruções. Você vai escrever um algoritmo dentro dessas ferramentas, onde esse algoritmo vai fazer com que a sua mídia, a sua campanha chegue até aquele usuário. Então vamos lá, vamos escrever um algoritmo aqui. Então imagina que, vou pegar uma caneta azul aqui para dar um destaque. Então imagina que você vai iniciar, você escrever início e daí você vai lavar a louça, certo? Primeiro de tudo você tem que ligar a torneira. Então você vai ligar a torneira. Depois de ligar a torneira, você vai pegar o prato. Pegou o prato, vai colocar o prato embaixo da água. Depois você vai olhar se o prato
está limpo. Se você não passou uma esponja ali no prato, porque ele parecia estar limpo já, no caso, eu não coloquei aí a esponja, imagina que é aquela limpadinha rápida. Então, você depois vai enxaguar o seu prato e você vai guardar o prato. E daí você escreve fim algoritmo, né? Normalmente é início algoritmo, fim algoritmo. Imagina que isso daqui é uma lista de instruções, é um algoritmo que faz com que você entenda como lavar um prato. O robô conseguiria lavar um prato se ele lesse todas essas instruções. Pensa que os programadores, chegou um cara de marketing lá atrás, né, e falou para programadores assim, eu preciso trazer toda a estratégia de marketing, tudo que, os 4Ps, estratégia de concorrência, tudo isso, eu preciso trazer toda essa estratégia para dentro da internet. Como que eu vou fazer isso? Eles pegaram e fizeram o quê? Eles transformaram tudo que era mais intangível, mais voltado a gatilhos mentais, a engajamento, eles transformaram em algo estatístico, algo lógico, porque programação é lógica. Então imagina que se algo acontecer, por exemplo, se eu tiver um clique na minha peça, quer dizer para a máquina que o meu usuário gostou da minha peça. E se ele gostou da minha peça, da minha campanha, e for para o meu site, e também ter, por exemplo, um tempo médio dentro do meu site bom, é um outro indicador que a ferramenta, que a inteligência artificial, muitas vezes, vai entender como uma coisa positiva. Ele vai entender que a sua campanha está dando certo. Então, imagina que tudo isso, que antes era o telespectador ver um anúncio na TV, e daí ir na loja específica, conversar com o vendedor, daí o vendedor engajar ele, tudo isso a gente teve que trazer para a internet, então tudo é lógico, tudo é estatístico. Se você entender modelos estatísticos e lógica mesmo, e o que você quer que o seu usuário faça, e mais do que qualquer coisa, o que você quer que a ferramenta, seja o Facebook Ads, seja o Google Ads, seja o LinkedIn Ads, qual for, o que você quer que essa mídia te traga, você vai escrever uma lista de instruções bem claras para ela gerar um resultado. Você vai escrever um algoritmo. Mas fica tranquilo, você não precisa aprender a programar na tela preta, aprender Node, Python, para escrever algoritmos em marketing digital. O Facebook Ads e o Google Ads ele já tem uma interface muito friendly para você escrever algoritmos sem precisar entender de programação. É legal e o que eu estou falando para você principalmente é pega e entende como que funciona por trás, que isso vai te gerar inúmeros insights. E esses insights vão fazer você otimizar a sua campanha, porque você vai entender o que o algoritmo entendeu sobre o impacto que ele fez em um público-alvo específico, ou, por exemplo, como que o Google Analytics vai entender o tráfego se ele tiver uma taxa de conversão muito baixa. A gente vai falar mais sobre isso no vocabulário. Então, o meu ponto aqui nessa etapa é, entenda lógica de programação e algoritmo, não precisa aprender a escrever, mas ia ser bom. Mas entenda que por trás de tudo existem algoritmos que são principalmente listas de instruções. Então ótimo, vamos para a segunda etapa. Na etapa de vocabulário, é bem importante eu dizer que aqui não estão todas as nomenclaturas e métricas de marketing digital, até porque se a gente for passar todas as métricas e nomenclaturas, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. E não é esse o objetivo, mas de fato a gente vai estar passando as principais métricas e nomenclaturas que a gente vai utilizar durante esse módulo, ok? E também para os outros módulos. Então vamos começar. Primeiro de tudo, impressão. Vou pegar uma outra caneta aqui para marcar. Então, primeiro de tudo é impressão. Impressão, basicamente, é eu imprimir o meu anúncio. Pensa num banner físico. Imagina quando você imprime, você cola e o cara passou e ele viu. Não necessariamente ele não fez nenhuma ação, só imprimiu na tela dele. Eu estou no Instagram, eu nem olhei o banner, mas eu tô scrollando no meu feed de notícias, eu estou scrollando, nisso eu vejo um banner de alguma empresa e eu nem paro para olhar, mas ele imprimiu na tela. Então, impressão, pensa como uma visualização, mas pensa que só carregou na tela. Às vezes ele nem sabe que ele viu, só imprimiu mesmo. Então, foi impressão. Visita. Visita, dentro do Google Analytics, você vai ver como sessão. Mas pensa que visita e sessão é a mesma coisa. Uma visita, basicamente, o cara entrou no seu site, ele visitou o seu site, não necessariamente ele comprou, não necessariamente ele navegou pra caramba lá dentro, ele visitou, ele entrou no seu site, ok? Usuários únicos. Usuário único, pensa assim, eu estava no Instagram e eu vi o banner da sua empresa, eu vi seu anúncio, eu cliquei no seu anúncio, legal, e fui para o seu site. Então foi uma visita
para um usuário único, um IP. É melhor pensar em IP do que em pessoas, mas pense que um usuário único, que sou eu, tive uma visita e eu tive um clique na peça do seu anúncio. Só que, imagina que eu saí do seu site e daí eu visitei de novo o seu site, mas eu fui por SEO, eu fui por direto, quando você coloca o URL, exatamente o nome do site lá no browser. Então imagina que daí eu tive uma segunda visita. Só que eu ainda sou um usuário único só. Então, quando você for olhar no Google Analytics ou em qualquer ferramenta de Web Analytics, Hotjar ou entre outras, você vai encontrar usuário único como um único IP que entrou no seu site, mas ele pode ter inúmeras visitas dentro do seu site, ok? Saindo de usuários únicos, vamos para Page View. De novo, a mesma lógica. Eu cliquei no Instagram, fui para o seu site, sou uma visita. Nisso que eu cheguei no seu site, eu entrei na homepage, por exemplo. Quando eu entrei na homepage, eu falei, legal, homepage, vi um botão ali para ir para a aba de produtos, categorias ou o que for. Nisso, eu cliquei na aba de produto. Eu ainda sou um usuário único, um clique primeiro, né? Para um usuário único, para uma visita, só que eu tive 2 page views, porque eu visualizei 2 páginas. Eu visualizei 2 páginas na mesma sessão, na mesma visita, ok? Então, isso foi page view. Tempo médio, de novo a mesma lógica. Imagina que a minha visita durou 3 minutos. Imagina que eu visitei 5 páginas, eu tive 5 page views. Então, eu tive 3 minutos de tempo médio. A minha visita durou 3 minutos. Imagina que são 2 pessoas. Eu tive 3 minutos de navegação e o usuário Y, ele teve 1 minuto de navegação. Para você identificar o tempo médio dos usuários que visitaram o seu site, você vai somar os 2, ou a sua ferramenta de Analytics já vai fazer isso para você, e você vai saber que somando 3 minutos da minha navegação com 1 minuto da navegação dele, fazendo dividido por 2, a média, o tempo médio do seu site é de 2 minutos, ok? Passamos então tempo médio, taxa de conversão. Taxa de conversão é muito simples. Imagina que visitaram 10 pessoas no meu site. E a minha conversão, no caso, é alguém comprar um produto. Eu tenho um produto só, uma assinatura, por exemplo. E daí eu quero vender a minha assinatura para você e entraram 10 pessoas no meu site, pelo Instagram, pelo Google, por onde for. E essas pessoas, de todas as 10 pessoas que entraram, só uma comprou. Então imagina que a taxa de conversão do meu site nessa campanha, nesse flight de campanha, é de 10%. Por quê? Porque de 10 pessoas, uma só comprou. Então, 1 dividido por 10, a gente está falando de uma taxa de conversão de 10%, ok? Seguindo essa mesma lógica também, a taxa de rejeição, imagina que você vai encontrar no Google Analytics e em outras ferramentas como bounce rate, se você estiver usando em inglês. Então, imagina que o bounce rate, a taxa de rejeição você trouxe esses 10 mesmos caras para o seu site, eles clicaram no seu anúncio, eles foram para o seu site, só que dessas 10 pessoas, só uma delas navegou durante o seu site, o resto nem scrollou, nem clicou em nenhuma página, não teve nenhuma interação com o seu site. Então a rejeição do seu site foi de 90%. 90% das pessoas, dos usuários, dos IPs, eles entraram no seu site, só que eles nem tiveram nenhuma interação e saíram, 9 saíram, e uma delas só navegou. Ou seja, sua taxa de rejeição está absurdamente alta, 90%. É muito importante você analisar a taxa de rejeição, porque imagina, isso acontece muito aqui na agência também, quando o cliente ele quer gerar um retorno sobre investimento alto pra caramba, muitas conversões, e daí a gente vai analisar a taxa de rejeição dele, e a taxa de rejeição dele é de 70%. Imagina que se você tiver um budget, né, se você tiver um orçamento de R$100 mil por mês para trabalhar, você tendo uma taxa de rejeição de 70%, na verdade, você tem R$30 mil. Imagina que você está jogando 70% desse seu orçamento, você está jogando fora, antes do cara navegar no seu site, antes dele ver a sua oferta. Então, muitas vezes a gente indica, sempre na verdade, que você arrume sua casa, né, arrume seu site, melhore essa sua taxa de rejeição e depois você começa a forçar anúncios mesmo, trazer tráfego, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. É o conhecido balde furado. Você joga lá dentro e o cara só sai. Você gasta dinheiro e você nem sabe o porquê que você não está convertendo, porque o cara nem navegou, o cara nem conheceu o seu produto, nem viu a sua oferta. Legal, taxa de rejeição. Landing page, muito simples. Uma landing page é só uma página de destino.
Pô, eu tô no Google Ads, eu vi ali no link patrocinado, vi o seu anúncio, quando eu estava buscando relógios, por exemplo, e daí eu cheguei na sua página de destino, que é já a página do relógio específico. Isso é uma landing page? Isso é uma landing page. Mas, por exemplo, e se eu fui direto, pelo tráfego direto e eu cheguei na sua homepage? Sua homepage é uma landing page? Sim, é onde eu estou trazendo o tráfego. Às vezes muita gente acha que landing page é só aquela página que não tem muito conteúdo, tem só um cadastro e um vídeo para você baixar um e-book. Sim, isso também é uma landing page. Só que qualquer página que você traz tráfego é uma landing page, legal? Então eu vou usar muitas vezes esse termo aqui, não necessariamente é uma página de e-book ou uma página de algum material rico para alguém baixar, ok? Vamos lá? Tag. Tag, você vai ouvir pixel também, tem algumas diferenças, mas resumindo muito bem, porque esse não é um módulo específico de Tag Manager ou de tagueamento, o principal que eu gostaria que vocês entendessem é, uma tag nada mais é do que um script, um JavaScript ali, que vai fazer o quê? Ele vai fazer o tracking, ele vai fazer o rastreamento de todo o comportamento dos usuários do seu site. Dessa forma, você vai entender que o tempo médio, tudo isso que eu estou falando, todas essas métricas, não são possíveis se você não instalar a tag, se você não instalar o pixel. E você também não vai conseguir fazer reimpacto, que é o remarketing, que eu vou explicar daqui a pouco, se você não tiver a tag. Então, é muito importante que você instale essa tag. Hoje tem Google Tag Manager, que você nem precisa usar código para instalar a tag, é bem simples, tá bom? Então, nunca deixe de instalar a sua tag antes de começar qualquer campanha. Leads. O que são leads? É muito simples. Lead, e você vai encontrar muitas denominações de lead na internet que acabam confundindo muito o seu cérebro, então eu vou explicar da maneira que realmente é mais simples para mim e que para o pessoal aqui da empresa faz mais sentido para os nossos clientes também. Então, lead nada mais é do que um ponto de interesse, um ponto de contato que o usuário deixou com você, que o cliente deixou com você, seja na internet, seja na sua loja física, seja onde for, que você consegue chegar nele no segundo momento, que você consegue ativá-lo no segundo momento, mostrando a sua oferta, mostrando a sua empresa, marcando uma reunião. Então o lead, pensa que pode ser um cadastro para o cara receber um e-book? Sim. Pode ser, o cara só deixou o nome e e-mail dele na sua loja? Sim. Ou deixou só o telefone, deixou o Instagram dele para você mandar um direct. Independente de qual ponto de contato que ele deixou com você, você consegue atingi-lo, você consegue ativá-lo, isso é um lead, ok? Bom, persona. Persona nada mais é do que a personificação de um público-alvo. Um público-alvo, por exemplo, imagina que eu quero atingir mulheres de 35 a 60 anos que moram em São Paulo e, além disso, que elas são interessadas em gastronomia, por exemplo. Essa amostra, ela é muito genérica, eu não consigo ter muita empatia, eu não consigo chegar de fato nas dores e nos desejos dessa amostra, porque eu não sei quem elas são. Criar uma persona, criar uma buyer persona no caso, seria o quê? Eu dar um nome para esses públicos-alvo, eu clusterizar, eu dividir esse público-alvo em algumas denominações, algumas personas que eu vou chamar de Mariana, e a Mariana vai ter alguns tipos de desejos e dores, alguns motivos por ela comprar, alguns gatilhos que, por exemplo, uma segunda persona que também está dentro dessa amostra, que seria, sei lá, a Patrícia, ela tem dores e desejos e almeja coisas diferentes do que a Mariana. E se eu conseguir, e é muito legal fazer as personas com os seus potenciais clientes, ou seus clientes atuais mesmo, você criar já pensando quem são os seus clientes, o que é dor e desejo para eles, você vai ser muito mais assertivo na hora de criar mensagens. A gente quer personificação, a gente quer que a marca fale diretamente comigo. Ela quer, Gustavo, olha aqui o que eu tenho para você, baseado no seu comportamento, nas suas dores e desejos. É assim que vai ativar, que a marca vai conseguir ativar os meus gatilhos mentais e fazer com que eu compre. Então, persona. Cluster. O que é um cluster? Muito simples. Um cluster é um grupo de dados, de informações parecidas, categorizada. Então imagina que eu tenho um banco de dados com 150 mil pessoas. Tem 150 mil pessoas. Nessas 150 mil pessoas, eu tenho homens e mulheres. Então imagina que um cluster de homens, um cluster de mulheres. Mas também eu tenho cluster de pessoas que têm mais de 10 mil familiares. Legal. Mas tem homens e mulheres nesse cluster, legal. Eu tenho 10% dessa amostra de 150 mil, eu tenho 15 mil pessoas que têm uma renda acima de 10 mil reais familiar.
esse é um cluster, renda acima de 10 mil, mas se você for pensar em gênero, ele tem pessoas de clusters diferentes dentro do cluster de renda. Então pensa cluster como um banco de dados onde existem dados similares, dados com uma intersecção entre eles, onde você consegue categorizar e falar, por exemplo, para o seu algoritmo, quando você vai escrever a lista, né, quando você for escrever o seu algoritmo, você vai poder chegar e falar, eu gostaria de anunciar com o objetivo de geração de tráfego para o meu site, eu gostaria de anunciar não só com o objetivo de tráfego, mas só para esse cluster de pessoas que fizeram faculdade em São Paulo nos últimos 5 anos e que também tem uma renda familiar acima de 20 mil reais. Então, você vai escrever esse algoritmo baseado nos clusters de quem você quer atingir, baseado nas características do público que você quer atingir. Legal? Então, falar do cluster, chegamos em remarketing. Remarketing eu acredito que todo mundo já ouviu falar, que é de fato você entrar num site, você viu um produto, você viu um serviço ou você foi na homepage mesmo e quando você sair, for para o Instagram, para o Facebook, em algum site da internet, aquele produto está te seguindo, né? Basicamente o cara entrou no seu site, quando você entrar no site daquela marca específica, ela coloca um cookie na sua máquina, no seu browser, na verdade, até quando você limpar o histórico, ele vai sumir, a marca não consegue mais ir atrás de você via cookies. Então, o remarketing, ele nada mais é do que você reimpactar um usuário depois que ele foi para o seu site, que ele foi cucado, né, que a gente fala. Mas é muito importante você saber fazer o remarketing direito, porque não adianta nada, o cara que foi na sua homepage, ele está em uma fase de compra. O cara que foi na categoria do seu produto, ele está em outra fase de compra. O cara que viu o produto específico e voltou 10 vezes naquela aba, colocou no carrinho, só que ele foi embora na hora do checkout, ele tem outra fase de compra totalmente diferente. Então não adianta você fazer o mesmo criativo para o cara que entrou na home, o cara que entrou na categoria, o cara que foi no produto e o cara que já colocou 10 vezes o produto no carrinho. Você precisa mudar a sua mensagem, mudar a sua comunicação, seu copyright, sua imagem, porque daí você vai ter uma mensagem mais assertiva, baseada na fase do funil, na fase de compra que o usuário está. KPI. KPI é uma sigla chamada Key Performance Indicator, que é um indicador-chave de performance, basicamente. Então imagina que é uma métrica que vai dizer para você que deu certo ou não. Então, por exemplo, essa campanha que eu estou fazendo, eu preciso gerar um faturamento de X. Faturamento vai ser o meu KPI, vai ser a métrica que eu vou olhar e falar, deu certo ou não. E, putz, é legal ter mais de um KPI? Mas não é legal ter um monte, porque é muito difícil de gerir esses KPIs claro, se você tiver uma equipe gigantesca de BI, que você consegue ficar cruzando métrica o dia inteiro, aí é legal, testa 1 milhão de KPIs. Só que eu te indico que você escolha de 1 a 3 KPIs para cada campanha que você estiver fazendo. Seja uma campanha para novos usuários, pensa que você quer geração de visita e que você quer um tempo médio bom. Ou, é o usuário retornante, mas ele ainda não comprou. Eu quero que ele navegue em mais páginas, tenha mais page views e que ele acesse a aba de carrinho. Ele é um cara que já comprou, o meu KPI é ele comprar de novo, ele me recomendar para algum amigo dele, para fazer meio que um member get member, trabalhar a viralidade. Esse é o KPI de vocês? Analisa por fase, que nem eu estava falando aqui do remarketing, analisa por fase, por momento de compra do usuário, ok? SEO, lembra bem, gente, não é CEO. CEO é o presidente da empresa. Vamos parar de passar vergonha. Várias vezes eu escuto cara que fala que é especialista de marketing digital, que trabalha com marketing digital há muitos anos e falando que faz SEO. Você não faz SEO, você faz SEO. SEO, que é o Search Engine Optimization. O que é isso, basicamente? O Google, ele tem uma missão, que é facilitar a sua vida. Basicamente é facilitar a sua vida, é mostrar para você o link mais relevante na sua primeira busca, que resolva o seu problema, que resolva o motivo de você estar procurando. Por exemplo, eu estou procurando uma loja que venda carrinho de bebê, por exemplo. Legal. Daí, antigamente, o Google buscava, por exemplo, carrinho de bebê e tinha um site que estava comprando mídia, que eu vou falar exatamente dessa parte, já vou juntar os dois, que é o SEM. O cara estava comprando links patrocinados com a palavra carrinho de bebê.
só que ele é uma borracharia, muitas vezes, sei lá, ele não vende carrinho de bebê, mas ele estava comprando a palavra-chave e estava dando um bid, um leilão, né? Ele estava ofertando muito caro por essa palavra. E dessa forma, o Google ele começava a frustrar a experiência do usuário. Imagina que você comprava a palavra, você queria achar carrinho de bebê e você caía na borracharia. Isso daí ia totalmente contra a missão do Google, que é de fato facilitar a sua vida, facilitar a nossa vida, te mostrando o link mais rápido e o melhor em primeiro para resolver o seu problema. Então o que ele fez? Ele começou a trabalhar algo que são boas práticas para você falar, pô, esse site, o Google, né, o crawler, o spider do Google, que é o algoritmo que lê toda a internet, quando ele chegar no seu site, ele conseguir, por algumas boas práticas, entender se o seu conteúdo, se o seu código, ele é relevante para aquela busca que o cara está fazendo. O cara está fazendo uma busca sobre carrinho de bebê, nunca que um anúncio ou um site que seja uma borracharia, ele vai conseguir ficar em primeiro, porque, de fato, o Google não quer que você seja frustrado. Isso vai 100% contra a missão dele, e mesmo ele fazendo dinheiro, você não usaria o Google se isso acontecesse. Mesmo se ele estivesse ganhando um dinheiro super grande com essa borracharia, ele acabaria indo de encontro com a missão dele. E isso daí com certeza não faz parte dos planos do Google. Vamos lá, CPC. CPC, muito simples, custo por clique. Então, eu gastei R$100, eu tive 10 cliques. Eu gastei R$10 por clique, meu CPC é de R$10. Muito simples. CPM. CPM nada mais é que um custo por 1000 impressões. Lembra das impressões que eu falei? Só visualizar na tela? Então, o custo por 1000 vezes eu só visualizar, imprimir na tela do cara, seria, sei lá, R$10. Daí você consegue fazer a conta reversa, você vai estar pagando, por impressão, você vai estar pagando os seus R$10 dividido por 1000. Vamos para CAC. CAC nada mais é do que o custo de aquisição de cliente. Então imagina que um cliente, ele pode converter várias vezes com você. Então, essa é a diferença do CAC para o CPA. Então, o CPA seria mais um custo por conversão, por aquisição de algum produto. Mas um cliente pode adquirir vários produtos. Qual o custo de aquisição de cada cliente? Você gastou R$100 para trazer um cliente, o seu CAC é de R$100, ok? Faz sentido? E ROI. ROI, por último, é Return of Investment. Essa é a denominação em inglês, que é retorno sobre investimento. Tem uma fórmula simples de ROI, que é você vê exatamente qual que é o seu retorno, menos o seu investimento, sobre o investimento. Então, por exemplo, essa conta, ela vai te dizer, a cada R$1 que você investe, quanto que você está trazendo de retorno. Então, eu te falo que eu gastei R$100 para trazer R$1000, legal? Então vamos fazer a conta de retorno sobre investimento. Então eu tive R$1000 de retorno menos R$100 de investimento sobre R$100. Se eu for fazer essa conta certinho, eu vou estar falando o quê? Que eu tive, na minha conta geral, um ROI de 9. Então eu tive, imagina, a cada R$1000 que eu invisto, eu tirando 100 e dividindo por 100, eu vou ter 9. Então, a cada R$1 eu ganho 9, ok? Depois a gente vai passar mais essas fórmulas quando a gente estiver falando mais de campanha, para poder ver de fato a efetividade dos seus anúncios e para ver também se é rentável você estar anunciando naquele canal, naquela mídia, ok? Então, vamos agora para a terceira etapa,